Olá, tudo bem? Está no ar o programa Em Destaque, aqui na tela da Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje no programa Em Destaque eu tenho a honra de receber o mais novo desembargador do Espírito Santo, do Tribunal de Justiça do Estado, mais novo pela posse, mas também em idade. Meu convidado é o Dr. Rafael Câmara, que já esteve aqui em outras oportunidades com a gente no programa, inclusive para falar do seu livro, de autoria do senhor, mas hoje, pela primeira vez no programa, como desembargador. Então eu quero começar dando os parabéns pela posse e agradecer o senhor por estar aqui com a gente, doutor Rafael. Obrigado, muita honra, obrigado pelo convite, estarei sempre que for convidado. Prazer grande mesmo receber. Como eu abri dizendo, né, o mais jovem em idade, mas também em posse, foi empossado no final de dezembro, ou seja, no final do ano passado, e assumindo esse desafio, né? Primeira pergunta que eu quero fazer ao senhor, como que o senhor se sente com esse desafio, sendo também o mais jovem lá do tribunal? Olha, a juventude é um valor importante, né? Eu acho que a energia, a disposição de alma, a gana, o espírito também de aprendizado, né? Isso são valores que a juventude traz. Eu não sou tão jovem assim, tenho 46 anos, né? E desses 24 anos dedicados à advocacia. Sim. Então, embora seja o mais jovem da corte, né? Eu ainda tenho a minha experiência, né, Claro. da advocacia. Mas é claro que quando você chega em um novo ambiente, traz consigo essa vontade de trabalhar, de se dedicar e de levar coisas novas, né? Eu acho que todos saem ganhando, né? E também de aprender, né, Fabiano? Eu acho que o jovem, ouvir os mais experientes, né? Ter a sensibilidade de acompanhar também o entendimento dos mais antigos, a compreensão daqueles que estão lá há mais tempo, né? É um exercício de humildade também e de respeito pela corte, né? Com certeza. Agora, doutor Rafael, o senhor passou por todo esse processo, né? E eu penso que é uma mudança de rotina na sua vida, né? O senhor, até então, como o senhor falou, 24 anos, e foi? 24 anos. Na advocacia, né? Advogando. E agora, vamos dizer assim, a gente até brincou aqui antes do programa começar, né? Como se fosse um jogo, é o mesmo jogo, só muda talvez a posição, não é isso? É mais ou menos isso mesmo. Eu digo que é um futebol, né? São as mesmas regras, né? Você deixa de ser jogador e passa a ser o árbitro, né? O árbitro da Mas partida. tem que correr do mesmo jeito, tem que estar atento do mesmo jeito, Sim. tem que ter o preparo intelectual, físico, ético do mesmo jeito, mas com uma percepção diferente daquele cenário, né? Então, e com as compreensões da advocacia, né? A questão do quinto constitucional é você levar para os tribunais e também para o Superior Tribunal de Justiça e também para o Supremo Tribunal Federal a percepção da advocacia. Sim. Não que seja uma percepção melhor ou pior, mas é uma percepção muito própria das angústias do advogado, né? Então, essa sensibilidade é muito própria e exclusiva da advocacia. Então, o quinto constitucional tem uma função essencial na República, Sim. né? E a missão, então, daquele que ingressa nas cortes de justiça pela advocacia acaba sendo ainda mais qualificada no sentido de estar atento às demandas do cidadão, dos advogados, das partes, né? Porque nós entramos nesses tribunais, nos tribunais do país, com a sensibilidade que só a advocacia pode dar, né? Também modular isso com a experiência dos magistrados de carreira, né? Claro. Porque os juízes de carreira que estão lá, assim como os membros do Ministério Público que estão lá, são extremamente experientes. Então, essa conjunção de ideias, de forças, ela é muito salutar para o Poder Judiciário. É bacana até a gente explicar também para quem está em casa, né? Porque às vezes não é algo de tão próximo da vivência de todo mundo, né? O processo, existe todo um processo, né? Eu só falo do quinto constitucional, que é essa vaga, né, vamos dizer assim, dos advogados dentro do tribunal, é isso? Isso. Né? Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Tem uma vaga para o Ministério Público e essa divide também com a vaga da OAB, é isso? 1/5 das vagas é destinada à advocacia. Advocacia, o a OAB, outro né? quinto, a OAB. E o outro quinto ao Ministério Público. No nosso caso, em que o Tribunal de Justiça Capixaba tem 30 vagas, então são 3 vagas para a advocacia e 3 vagas para o Ministério Público. A escolha da advocacia, pela primeira vez na história do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ela foi uma escolha direta.
todos os advogados capixabas foram consultados e convidados a votarem em 6 nomes dos 12 escolhidos pelo Conselho. Nós começamos com 35 candidatos, o Conselho Estadual reduziu para 12 candidatos, nós advogados, né, à época eu também advogado, os advogados todos votaram em 6 desses 12, o tribunal desses 6 escolheu 3 e o governador do estado desses 3 escolheu 1. Então é um caminho, né, muito amplo e extremamente democrático para a escolha do profissional. Então isso valoriza também o certame e encoraja aqueles que participam, né, porque todos os advogados que participam de um certame como esse, de uma disputa como essa, já são vitoriosos, né, porque é uma briga muito intensa. É uma disputa muito acirrada, né? Muito acirrada, muito leal, também devo dizer. Tivemos uma disputa muito leal, com colegas de altíssimo nível. Eu me sinto muito honrado em ter participado dessa disputa, não especialmente por ter vencido, mas por ter ombreado com advogados e advogadas de altíssimo nível. A advocacia capixaba é uma das mais pujantes do Brasil e essa eleição mostrou muito isso, a força e a capacidade dos advogados capixabas em disputar cargos de relevância no estado. Bacana demais. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, na volta a gente continua o nosso papo com o Dr. Rafael Câmara, o nosso convidado de hoje aqui no programa Destaque, ele que acabou de assumir, né, como desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Espírito Santo, como eu disse no início, o mais jovem, né, em idade também, mesmo ele dizendo que não é tão jovem, mas é um jovem desembargador com uma boa bagagem, com uma bonita bagagem, bonita história, bonita trajetória na advocacia do Estado, mais de 24 anos, e para a gente é uma honra hoje no programa recebê-lo. E daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais, vamos falar um pouco também sobre a realidade do Tribunal de Justiça e a situação especial dos processos, né? A gente sabe que tem toda uma tramitação e existe uma visão da população, às vezes que a justiça é muito lenta e a gente quer entender um pouco dessa realidade também com o Dr. Rafael Câmara, que é o nosso convidado de hoje aqui no programa. É bem rapidinho, não saia daí, o programa Destaque volta já já. De volta com o programa em Destaque, hoje recebendo aqui com muita alegria, muita honra, o desembargador Dr. Rafael Câmara, desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, recém-possado, né, tomou posse no final do ano passado. Dr. Rafael, eu até encerrei o bloco trazendo essa discussão à tona, né? Fala-se muito sobre a morosidade da justiça, né? Talvez, eu acho muito devido também à grande quantidade de processos que a gente tem no nosso país, e falando aqui no nosso reduto, né, no Espírito Santo também. Isso acaba também trazendo essa lentidão um pouco maior. O senhor, como recém-possado, como a gente falou, mudou, né, de campo, porque antes estava lá tramitando com o processo, hoje o senhor julga esses processos. Como que o senhor tem enxergado também essa situação lá no tribunal? Olha, eu vejo um esforço muito grande do Poder Judiciário em dar a resposta mais rápida possível à sociedade. Temos excelentes juízes no Espírito Santo, excelentes desembargadores, é um tribunal que funciona muito bem e uma justiça muito dedicada. Ocorre que nós temos no Brasil, não só no Espírito Santo, uma cultura de judicialização. Nós buscamos o Poder Judiciário para tudo e nós precisamos dar mais fôlego a esses mecanismos também de estabilização de demandas, como por exemplo a arbitragem, a mediação, a conciliação, os núcleos de conciliação. É importante que as pessoas compreendam, e os advogados também, que existem mecanismos muito producentes para conter a ida ao Poder Judiciário. Um desses mecanismos é a mediação, por exemplo, contratar um mediador para resolver conflitos, a arbitragem, fazer contratos com cláusula arbitral. São mecanismos que também são muito úteis, às vezes são muito mais baratos até e muito mais céleres. Mas isso é uma questão cultural, né? O Poder Judiciário tem se esforçado também em outro campo, que é o processo judicial eletrônico, o PJE. O tribunal tem dado um grande salto nesse sentido, né, de criar processos eletrônicos. E isso facilita muito a vida do advogado.
você não ter que ir fisicamente ao fórum protocolar uma petição ou pegar um processo, você ter o processo na sua tela, o tempo que você quiser, à sua disposição. Isso também acelera muito o trabalho da advocacia, facilita o trabalho da advocacia, que é um trabalho muito árduo, e também o trabalho do Poder Judiciário. Bacana demais. Doutor Rafael, outra questão muito polêmica que tem se discutido muito é a questão da extinção das comarcas, né? Algo que foi até lá atrás levantado pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado, né? A OAB, inclusive, se posicionou contrário, ingressou com algumas ações, né, em relação para tentar reverter essa situação. E hoje o senhor está numa posição, né, do tribunal. Como que o senhor tem visto também essa situação da extinção de comarcas aqui no Estado? Eu acho que o processo eletrônico vai desidratar essa discussão. A verdade é que com a digitalização dos processos, a questão das comarcas, onde ela vai ficar, se vai ter sede, se vai ter prédio, isso vai ficar absolutamente fora do debate principal. Porque o que o cidadão precisa é que o Poder Judiciário esteja presente. E com o processo eletrônico, ele vai estar presente 24 horas por dia. Sim. Então, a questão da integração, ela perde fôlego na medida em que o tribunal avança com a digitalização de processos. E tem avançado muito, muito mesmo. A toda semana, o tribunal cria novas metas de digitalização, nós estamos avançando a passos largos e, desse modo, o cidadão não fica desassistido, porque se você propuser uma ação agora, em 5 segundos, ela já vai estar concluída, já está nas mãos do juiz, eletronicamente, para decisão. Então, aonde está fisicamente este juiz ou esta comarca, isso passa a ser desimportante. Como já ocorre na Justiça Federal, como já ocorre na Justiça do Trabalho, isso também vai ocorrer na Justiça Estadual. Tá certo. Olha, infelizmente o tempo está chegando ao fim, gente, mas eu quero agradecer muito ao doutor Rafael Câmara, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, também escritor, não posso deixar de falar isso, né? Obrigado. E também atuação, uma longa experiência como advogado, mais de 24 anos. Inclusive esteve no programa falar do seu livro, né? O livro que trata um pouco da questão da escravidão, né, doutor Rafael? Da escravidão nos autos criminais do Império, né? E isso aqui na região da Grande Vitória, em Vitória, né? Da Grande Vitória. Curiosíssimo, inclusive até recomendo você que está assistindo a gente agora a procurar essa entrevista no YouTube, porque é muito curioso. O doutor Rafael Câmara, nessa entrevista, ele traz detalhes muito curiosos, muito interessantes, muito ricos sobre a história do nosso estado, a história aqui da nossa capital. Ele fez uma pesquisa muito profunda, muito enriquecedora, né, vamos dizer assim, para quem conhece o conteúdo, para quem lê. Eu li, inclusive, o livro que ele me deu de presente, gostei muito, achei muito bacana e, enfim, fica aí essa sugestão para quem está assistindo a entrevista agora, procure no YouTube a entrevista anterior do Dr. Rafael Câmara, só procurar Fabiano Rossi, programa de destaque, Dr. Rafael Câmara, vai encontrar a entrevista para poder, enfim, ficar ainda mais, conhecendo um pouco mais essa realidade da nossa cidade. Isso. Muito obrigado mais uma vez, doutor Rafael, foi um prazer e parabéns mais uma vez pela posse, pelo trabalho e muito sucesso para o senhor lá no tribunal. Obrigado, uma honra, estarei sempre que convidado. Obrigado. Bom, a você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Para rever essa entrevista, você já sabe, né? É só acessar simnoticias.com.br. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá.